Ei, boa noite. Estou aqui hoje e para falar sobre óleos essenciais. Né? Para quem me conhece, eu gosto muito dessa área, né? Eu sou reikiana, teta healer, gosto dos florais de bar, mas eu acho que os óleos essenciais também, eles são outra linha, né? Que vale muito a pena. E eu já vi e conheço relatos de vários benefícios aí. E eu trouxe, né, hoje a Manuela Lustosa, tô esperando ela para falar aqui com a gente sobre os óleos essenciais. Ela me trouxe uma nova visão dos óleos. É engraçado porque eu usava meio que intuitivamente, né? De vez em quando eu comprava uns, mas era muito intuitivo. Né? Já cheguei a comprar óleo essencial sem saber que era óleo essencial. Então, a gente tem uma gama aí enorme de opções, de, é, de benefícios que os óleos podem trazer pra gente. E a Manu chegou, já até me mandou aqui, deixa eu dar um ok aqui. Peraí. Eu tô brigando muito. O Instagram deu uma atualizada e eu ando brigando muito com ele. Ei, Ei, Manu! Manu! Ei, Fabi, tá me ouvindo aí? Perfeito. Perfeito. Ah, então tá Eu bom. tô ouvindo Eu é meu tô eco. ouvindo aqui pra mim, mas vamos lá. Tá bom. Tá Tô bom. aqui Tô aqui falando, falando, pobre na pobre chuva, na chuva, que eu que eu usava os óleos usava os essenciais óleos essenciais intuitivamente ativamente e que você e que você surgiu surgiu e tá me e mostrando tá uma mostrando uma gama gama, de coisas assim que eu nem coisas assim que eu nem... imaginava que os óleos essenciais poderiam fazer por nós. Fabi, eu vou tirar o fone aqui e se tiver dando eco aí, você me avisa, tá? Tá, mas parou, eu parei de me ouvir. Ah, é? Eu tava me Hum. ouvindo. Então, peraí que eu vou buscar outro fone. Peraí, só Tá um pouquinho. joia, sem problema. Enquanto isso eu vou falando, Tá né? bom. Então, os óleos eles vieram para mim como uma opção e uma ajuda nos tratamentos que eu já uso, né? O Reiki, o Theta Healing. Então, porque a gente usa muito com o emocional, né? E tem o físico também, mas acontece que no meu caso foi muito emocional. E aí eu tô aqui hoje para falar com a Manu, né? Que é mestre em química. Então, assim, hoje, Manu, eu confesso que eu detestava química. Mas vendo você falar, dá uma vontade de por que que eu não estudei direito? Então, a química é interessante, né? Então, primeiro, obrigado pelo convite, muito bom estar aqui. Eu acho que é uma parceria aí, a gente tem uma amiga em comum, né? E ela Isso. sempre me falava de você, e pelas nossas conversas, agora eu vejo que ela sempre falava de mim para você, né? Então, acho que nós duas estávamos assim, ó, circulando em universos paralelos. Tem uma amiga que ela diz que a gente está sempre a 5 passos de outra pessoa. Ah, pois é, olha só que interessante, né? Então, a química, ela tem esse encantamento, sabe? Que eu acho assim, quando a gente é mais novo, ela é muito dura às vezes, ela é muito difícil de compreender. Você não foi minha aluna, Vai ver que brincadeira, mas aconteceu é porque ela tem. comigo. Ela tem essa dificuldade mesmo, porque ela fica muito num campo abstrato, né? Que a gente vai falar de moléculas, de estruturas pequenas, vai falar de organismo, de transformação, mas quando a gente vai descobrindo, né? Que maravilha que é essa química, como que você pode ter coisas tão pequenininhas que fazem transformações tão grandes, né? A gente vai se apaixonando aí pelo nosso corpo, se apaixonando pela nossa bioquímica, pelos nossos sistemas, né? E
Quando eu entrei na aromaterapia, porque eu falo que os óleos essenciais passaram debaixo do meu nariz, literalmente, que eu fiz meu mestrado com óleo essencial. Estava na minha bancada e eu não conhecia esse mundo, né? E então depois abriu para mim, descortinou essa parte da psicologia, né? Que é também um mundo maravilhoso. E agora essa parte das práticas integrativas, tenho feito curso com medicina tradicional chinesa, acupuntura, aí tem gente do Reiki, tem Theta Healing, tem todo esse mundo seu aí, né, Fabi? E assim, você atende em clínica, né? Só para falar assim, você está em São Paulo, né? Perto de Campinas. E eu acho que o mundo, eu acho que em São Paulo existe uma diferença bem grande quando a gente fala de Theta Healing, quando a gente fala de aromaterapia. Você trabalha também, hoje também, além da química, você trabalha como aromaterapeuta em clínica aí, né? E É, além disso, o SUS, tipo assim, a Organização Mundial reconhece esses tratamentos como eficazes, né? Ou seja, é cientificamente comprovada a uhum, eficiência desses tratamentos. uhum, O SUS pode oferecer, mas eu uhum. particularmente aqui em Belo Horizonte não vejo. Ah, então, nos cursos que eu faço aqui, que eu moro próximo de Campinas, tive várias colegas de curso, enfermeiras, também de área da prática integrativa, fisioterapeutas, todas que têm essas formações complementares, além da sua formação principal, sabe? Técnicas de enfermagem. Então, todas elas aqui buscando também esse conhecimento, e eu via isso, né? Elas fazem floral, fazem o teta, fazem outras práticas, a aromaterapia, que eram os cursos que eu procurava, né? E aí a troca também, assim, gente, agora tem esse curso, quem vai fazer? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então vai formando mesmo. Aqui na região tem muita gente assim, e é muito legal isso, né? E na clínica que eu atendo aqui em Valinhos, na Movimento Estúdio Pilates, então é uma clínica de Pilates que eles usam aromaterapia. A Renata, que é fisioterapeuta lá, ela trabalhava na outra clínica, na Atmosfera, foi onde eu conheci os óleos essenciais, né, através dela e das mãos dela. E aí foi assim uma parceria e agora esse ano, depois da quarentena aí, quando começaram os atendimentos presenciais, eu fui para lá. Então uma vez por semana eu tô lá. Ai, que legal. Então, vamos falar, né, o que que Aham, óleo essencial, né? Porque muita gente pergunta, né? Às vezes eu fico assim, às vezes eu pego com um cheirinho pingo. Mas o que são esses óleos essenciais, né? E tem as essências também. Então eu queria até que você já colocasse essa diferença, porque quando a gente vai procurar, existe uma diferença de preço também. Aí, pessoal, mas uhum, isso aqui é lavanda, tipo, qual que eu compro, né? Qual que eu vou uhum. usar? Então, é muito interessante isso mesmo. Então, vamos ver, primeiro vamos fazer essa diferença aí do óleo essencial e a essência. Aí depois eu vou aprofundar no assunto do óleo essencial. Então, assim, a essência, ela é artificial. Ela é feita em laboratório. Eu falo que a gente brinca de Lego, né, nós químicos brincamos aí de montar moléculas no laboratório. A gente vai fazendo reação química e vai montando essa molécula. Então, a gente consegue identificar uma molécula e fabricar dentro do laboratório. E com isso, produzir em larga escala, que são as essências. Então, quando eu tenho uma essência, eu tenho um composto único, né? Ou eu posso misturar duas essências, ou eu posso fazer um perfume misturando essas essências. Isso aí é artificial, e a grande maioria é de base de petróleo, né? Vamos dizer assim, dos petrolatos algumas com uma parte natural e tudo, mas a maioria é sintética, que a gente fala. Por isso elas são transparentes, ou às vezes tem as cores são coloridas, vidrinhos transparentes. Quando eu vou falar do óleo essencial, eu estou falando de um produto natural extraído da planta. Então, a planta produz essas substâncias,
Um óleo essencial, ele fica dentro, geralmente dentro de uma bolsinha ou de um vacúolo dentro da planta. Então, na destilação, eu consigo tirar essa bolsinha, ela se abre, ela se rompe, lógico, né? E aí ela tem essa infinidade, porque eu tenho ali, às vezes, centenas, tem óleo essencial que tem 300 componentes diferentes dentro dessa bolsinha. Então, quando ele vem para dentro do frasquinho, ele vem com toda essa sua complexidade. Eu costumo comparar com uma orquestra, né? Que você tem vários instrumentos e cada um tem o seu espaço na composição dessa orquestra, né? Então, eu preciso de todos esses componentes, eu preciso de cada um, mesmo que ele seja seu cachorrinho. E aí e esse que é a maravilha da natureza, que se eu tirar um componente desse, ele vai fazer falta, ele deixa de ser aquele óleo essencial completo, né? Deixa de ser 100% puro. Eu tenho uma modificação e ele não tem a mesma função. Então, às vezes são traços, né, que a gente chama na parte química, ou aquele 1%, 0,2%, eu tenho essa necessidade desse componente ali dentro do óleo essencial. Aí, então, geralmente, ó, vidrinhos âmbar escuro, porque eles evaporam rápido, então é bom manter ao abrigo do calor, da luz. Deixa sempre fechado, que se eu deixar aberto o meu vidrinho de um dia para o outro, ele vai embora, né? E outra coisa, quando eu penso que eu vou tirar isso da natureza, que eu vou fazer essa extração, aí eu tenho custos muitas vezes mais elevados do que um sintético, né? Que você faz ali aos montes. Mas Então, o sintético e do óleo essencial é diferente. o quê? O uso, a forma de Então, usar. as essências, elas entram no mercado, elas estão aí e elas fazem parte de um trabalho do ambiente, de deixar o ambiente cheiroso, de trazer essa alegria. Porque os aromas, eles trabalham com as nossas emoções, né? Então, quando você entra num lugar que o cheirinho está gostoso, aí você se sente bem, né? Então, ele tem esse espaço, o aroma. Ele trabalha essa nossa parte emocional. Porém, quando eu vou falar de óleo essencial, eu tenho um trabalho terapêutico, né? Vai muito, por isso que a gente fala, é muito além do cheirinho, né? Então, eu tenho, às vezes, um aroma que vai me trazer um bem-estar e vai me trazer um equilíbrio hormonal, ou um equilíbrio mental, trabalhar com lateralidade neuronal, trabalhar com substâncias que são neuromoduladoras ou substâncias que são anti-inflamatórias, que combatem vírus, bactérias, inflamações, infecções, entendeu? Aí você vai entrar num outro mundo, né? E aí a gente já chega, né? Tipo assim, quais são. Porque, na verdade, quando a gente fala de óleo essencial, muitas vezes a gente pensa na questão do aroma mesmo, do que ele vai trazer pra gente no cheiro. Né? Só que ele tem a questão dos benefícios não são só emocionais. Né? Você tem me trazido para esse mundo da aromaterapia e eu tenho ficado encantada com o que se pode trabalhar. Né? Você tem óleos essenciais que pode trabalhar o autismo, Alzheimer, as dores físicas e não só as dores emocionais. Então eu queria que você falasse um pouquinho mais e se tem alguma explicação aí científica que dá para a gente, né? Para quem não acredita, passar a acreditar, talvez. Então, a gente tem na parte bioquímica, né? Eu digo assim, eu divido em quatro partes. Então, eu tenho os óleos que são ativadores, né? Excitantes, que vão ativar, que vão elevar tanto a parte física quanto a parte mental. Então, eles são elevadores de humor, né? Deixa a gente mais alegre, mais feliz. Eles trabalham isso dentro do nosso organismo. Eles trabalham com os percussores de ocitocina, endorfina, serotonina. Então, eles têm essa movimentação fisiológica, né? Na parte física também, eles ativam a circulação sanguínea, né?
com isso aumenta a nossa oxigenação, muitas vezes aumenta a nossa capacidade pulmonar, então eu tenho todas essas movimentações físicas e mentais. Tem outros óleos que eles são basicamente ao contrário, hipotensores, vão relaxar a musculatura, relaxar o corpo, e também são aqueles que são relaxadores mentais, né? Que eles vão relaxar a mente, vão diminuir aí a excitação neuronal, então diminui essa quantidade de, de substâncias ali, né, no seu cérebro, pipocando ali, principalmente à noite, que você precisa de descansar, né? Você precisa dar uma faxina ali na cabeça, então você cheira uma lavanda, e aquilo ele traz um relaxamento físico, traz um relaxamento mental real, né? Não é assim, se eu acreditar na lavanda, ela vai me relaxar. Não, não precisa, né? Não precisa ser São Tomé, né? Tipo, vai É, acontecer. vai acontecer. E é interessante isso porque você tem a possibilidade de ter um difusor de ambiente que você coloca um óleo essencial ali. Eu tenho dito isso às vezes pessoas na depressão ou num estado de letargia, ou num estado de embotamento, que às vezes fica difícil de você acessar, difícil de você oferecer para ela alguma coisa. Você põe um óleo essencial ali de limão, de bergamota, né, de tangerina, que vai trazer essa alegria, vai trazer essa leveza, e ele vai trabalhando essa parte aí com a pessoa. Então, quando se percebe o ambiente está diferente, né? Então a gente tem todas essas atuações físicas e mentais. Você falou uma coisa aí bem interessante, é que você tocou num ponto que às vezes a pessoa está em depressão, né? Eu acho Uhum. que é a doença do século, do milênio, e eu acho que ela vai permanecer nos próximos aí. Mas não só a depressão, como a ansiedade, né? Você tem, e agora, durante essa pandemia, com essas mudanças todas, com esse isolamento, eu acho que talvez tenha sido um dos sintomas ou das doenças que mais se desenvolveram ou ou se tornaram mais fortes nesse período aí. É, e você tocou no limão e no bergamota. Tem alguns outros, ou tem um que é melhor que o outro? Como que funciona isso? Você tem alguma dica? Então, olha só, a gente está muito oscilante, né? O mundo está muito oscilante. Pode sair, não pode sair. É perigoso, não é? Pega, não pega. Abre, fecha, shopping, loja, escola. Então, assim, né? Tá tudo muito flutuante, muito solto. Por isso que a frase outro dia que eu coloquei para mim é assim: bergamotize-se, usa o bergamota. Porque o bergamota, ele tem esses dois polos. Então, quem tiver super agitado, nervoso, preocupado, ele vai dar uma sossegada, calma, fica mais tranquilo, não é assim. Aquele que tiver fechado, embotado, ali mais difícil, ele vai levantar, vai falar, olha o dia, né? Olha a vida, você está vivo, está tudo bem, né? Vamos caminhar, vamos embora. Então a bergamota, ela trabalha esses dois polos. Eu gosto muito da bergamota, né? Eu até falo essa frase aí, bergamotize-se, né? Põe bergamota no difusor pessoal, põe a bergamota num algodãozinho e deixa ali próximo e vai cheirando essa bergamota ao longo do dia, né? Coloca aí num difusor de ambiente. Então é uma boa companheira para essa situação. E eu ia até te perguntar Outra, uma coisa, desculpa que você imagina. falou de colocar. Mas assim, você acha que é mais legal colocar no difusor e cheirar ou passa, toca, toma banho de bergamota? Outro dia alguém falou isso, vou encher uma banheira de bergamota, vou morar ali dentro. Teve um funcionário do escritório da minha irmã lá, falou, eu queria viver dentro de um frasquinho de bergamota. Então, aí a gente tem assim, né? Então, mesmo sendo natural, a gente tem que pensar que menos é mais. A aromaterapia é muito concentrada.
Então, quando eu falo assim, passa, usa e tal, tem uma forma certa de usar. Sempre tem alguém que vai poder te orientar, vai, né, procura. A gente está aí, né, Fabi? A gente está na internet aí. Somos acessíveis. Pergunta, olha, eu quero uma bergamota, né? Que a gente fala que é a... Oi, caiu? Não? O telefone tocou aqui, olha se você olha. Ah, tá. Então, eu até trouxe aqui, olha só, o meu tá escrito aqui, ó, todo dia. Eu escrevi nele aqui, todo dia, no meu frasquinho, acho que tá do lado ao contrário aí, né? Tá, eu não Então, consigo como que eu ver. faço? Eu pego um frasquinho em farmácia natural, coloco aqui um óleo vegetal, um óleo de semente de uva, um óleo de... Ah, a Fernanda chegou e eu vi a Vanessa aí também. Um óleo de semente de uva que eu falei, né, de amêndoa, um óleo vegetal que você goste. E coloca aqui em 10 ml, coloca 10 gotinhas. Pronto. Aí esse aqui vai ser o seu companheiro. Aí você vai usar ao longo do dia. Então é uma forma assim muito fácil de usar e que rende bem, porque às vezes fala assim, ah, mas um vidrinho desse ele vai embora rapidinho, mas aí a gente põe algumas gotinhas aqui e você usa esse, né? Mas Então você está 10 falando que você leva gotinhas. esse no dia? Hã? Gasta esse vidrinho de 10 ml no dia? Não, Ah, não, tá. não, isso aqui dura. Porque aí eu pego daqui, eu uso uma gotinha, duas, uso 3 gotinhas, ou passo de manhã, passo à Você tá tomando tarde, né? banho de... É, não. Você passa uma gotinha ali, né? Aí no colar difusor, por exemplo, aí você perguntou, como que você, mas qual que é a melhor forma? Se você está trabalhando num lugar estacionário, ali parado, você pode pôr um difusor de ambiente, ou você pode ter o seu vidrinho ali, que a gente chama de carreado, que é diluído, né? Você fica com esse vidrinho ali junto com você. Se você vai circular, se você vai estar com outras pessoas, vai sair, vai fazer uma entrega, você usa seu colar difusor, que aí você pinga ali uma gotinha ou duas, né? E você passa ali o dia inteiro com essa uma gotinha, né? E ele vai fazendo esse trabalho emocional, ele vai trabalhando você, seu ambiente. tudo, né? Ai, É, bacana. Só falar que a Marina chegou. A Marina também adora óleos essenciais. E muito ela mora bom. em Sorocaba. Eu falei assim, "Ah, você tá vindo Ah, pro canto bom aí, né? é, Mas é aquela que usa para filha, para família, para ela e realmente é bem. A gente vai conversando e vai descobrindo que não é só a gente que gosta disso, né? né? Outro dia um E, amigo meu falou que ele foi conversar com um amigo dele de colégio, lá de faculdade, e ele falou assim, nossa, aqui em casa, porque a mulher dele está usando, e até foi bergamota, saiu de uma depressão e tudo, e ele falando, nossa, aqui em casa a gente está usando agora uns produtos naturais que são tão bons. Aí o amigo dele, nossa, aqui em casa também, minha esposa está fazendo um tratamento, os dois conversando, quando for ver, os dois usando aromaterapia, né? É bem interessante isso também. e é legal como que você vai também vendo os benefícios, né? Às vezes um óleo que você não usava, o outro está usando, aí você olha, peraí, eu nunca pensei nisso, talvez isso vai ser bom para mim também, né? Essa troca Justamente. de informações. Eu sempre penso, quando eu falo em aromaterapia, que eu vou muito na intuição. Só que a gente não pode só intuir, né? Porque tem questões que determinado óleo ele não vai ser indicado para a questão da pessoa, né? Igual assim, você já até comentou da lavanda, que ele é ótimo, mas dependendo se a pessoa tem pressão baixa, se não me engano, né? É, é, Então, é importante estar buscando esse auxílio de quem entende do aromaterapeuta, não é? é. Então, isso é interessante que às vezes tem gente que fala, eu já fui fazer um atendimento e a pessoa falou, não me traz perfume de rosa, de flor, que eu não gosto de nenhum cheiro de flor, mas eu preciso relaxar, eu preciso ficar mais tranquila, estou muito ansiosa. Era uma pessoa que estava passando por um luto, que o marido faleceu, então ela, a filha, a situação da casa dela, precisando
de uma tranquilidade, precisando de um aconchego, precisando, né, de trazer essa aproximação. E aí, então, a gente sempre tem outras opções. Então, eu tenho os florais, eu tenho os cítricos, eu tenho os amadeirados, eu tenho as especiarias, né? São esses quatro grandes grupos. E eu tenho aqueles que são quase que uma misturinha, né? Um floral com um cítrico, né? Uma especiaria com um amadeirado. Então, eu tenho outras opções, sim. Aí parte do princípio da gente procurar, né? E eu falo muitas vezes assim, às vezes a pessoa, né, a gente que gosta acha que não existe, mas tem gente que cheira e fala, ai, não gostei, não quero, nossa, forte demais. Acredita que tem gente que fala assim, mas é porque às vezes é aquele óleo essencial que ela foi experimentar ali, ou movimentou com muita coisa ali que ela não estava pronta naquele momento para trabalhar, ou tem essa rejeição física mesmo, né? Ai, não gosto desse cheiro, né? Ou me traz umas lembranças ruins. Isso não significa que a aromaterapia é ruim, né? Experimente outros, permita-se viver essa experiência. E você até me lembrou de uma coisa que eu ouvi, não sei onde eu li. Eu acho que foi numa live para pets, porque pode ser usado também para os nossos animaizinhos de estimação, isso pode ajudar muito. É que o pet é um pouco diferente da gente. O que eu entendi é que se eu sentir aquele cheiro e eu não gostar, é porque eu estou precisando daquilo. E já com os animais, não. É o contrário. Tipo assim, se ele não gostar, realmente ele não está precisando. É outra coisa que vai ter que ser trabalhada ali. É isso mesmo? Eu entendi direito? Tem alguma distorção aí? Então, na aromaterapia, a gente trabalha com, né, assim, com as pessoas dessa forma que tem terapeutas que trabalham na assimilação, tem terapeutas que trabalham na oposição. Ah, eu não gostei. Aí a gente já fala, opa, ali tem coisas que eu tenho que trabalhar, e aí então vamos fazer com que essa pessoa use. Tem terapeutas que aí insistem e falam, não, então nós vamos colocar ele bem diluído e a gente vai aumentando a concentração, né? É, tem terapeutas que trabalham na assimilação. A pessoa fala, eu não gostei. Então, eu gosto mais da assimilação, porque tem que ser prazeroso, tem que ser bom, né? A não ser que seja uma questão, igual, por exemplo, essa pessoa que estava passando por um luto. Para luto, eu tenho dois bons óleos que eu gosto muito de indicar sempre, que é o gerânio e o cipreste. Tem outros? Tem. Mas eu tentei esses dois. E ela falou, gerânio não, flor eu não quero. Eu falei, então vamos no cipreste. Aí ela falou assim, ah, esse aqui tudo bem. Então, assim, ela não amou o cipreste. Mas eu falei com ela, né? Eu trouxe um óleo para trabalhar o seu luto, e é esse. Ela falou, ah, tudo bem. Né? Então, não é aquele óleo prazeroso que ela ia cheirar e falar, ai, que delícia, esse eu quero. Mas aí ela está fazendo uma terapia ali. Então, um que ela usa, que ela sabe que vai trabalhar um aspecto que vai fazer bem e que ela não tem uma rejeição. Né? Eu prefiro trabalhar assim, né? Do que. Agora e aí tem outra situação também. Uma pessoa conhecida não gosta de gerânio também, eu adoro gerânio. Mas ela não, ai, gerânio me incomoda. Aí ela começou a usar lá no pé. Ela passava no pé que ficava longe do nariz. Porque ela queria trabalhar essa questão de equilíbrio hormonal, queria trabalhar o feminino. O gerânio trabalha a mulher que nutre, que acolhe, né? Anotando, Então, anotando. pois é. Eu até trouxe alguns aqui, eu falei, deixa eu levar algumas dicas boas para hoje lá para a Fabi. Então, essa dica do gerânio e do cipreste, eles são bons para esse momento, porque a gente fala de luto, mas o mundo está passando por essas situações, né? A gente tem que aprender a deixar para trás um monte de coisa aí que já não nos pertence mais, né? E a gente tem que abraçar outras situações e outras questões que vão passar a nos pertencer. Né? Então, o cipreste e o gerânio, passado às vezes na lombar, nas costas, né? É bom.
Aqui é a Lúcia falando. Lúcia, é isso? O Luciano, falando que aquele cheiro que não gosta é o que mais precisa. Então, tem essa assimilação, essa questão da rejeição. Ah, e você falou para os animais, né? Os animais, a gente não tem como ter essa conversa, né? Então, aí a gente vai no faro deles mesmo. Pôs o cheiro, não gostou, ele vai sair do ambiente. Então, por isso que a gente fala sempre, quem usa óleo essencial em casa, deixa sempre, e tem pet, deixa a porta aberta, deixa o espaço com um ar circulando. Quem tem gatos, é melhor não usar muita melaleuca assim, para difundir no ambiente, porque para eles é tóxico, que eles não conseguem metabolizar algumas substâncias da melaleuca. E aí, se for usar no animal, para o animal, aí eu tenho que fazer bem, bem, bem diluído, porque o faro deles é Muito muito melhor. aguçado. E é muito pequenininho, né? Assim, são animais pequenos, né? De pequeno porte. Mesmo um cachorro médio, se você comparar com um ser humano, né? Aí a quantidade tem que ser bem menor. Então eu gosto muito do gerânio e do cipreste nessa época nossa aí de transição. O cipreste ajuda a trazer o fluxo, né? Para as pessoas que estão muito perdidas, muito soltas, muito flutuantes, uma bergamota para trazer esse equilíbrio emocional e o cedro para trazer essa firmeza, pôr o pé no chão, né? Pensa no cedro, aquela árvore enorme, grande, e que ela vai aguentar um vendaval e vai ficar ali, né? Então ela balança ali, mas ela não sai do prumo, né? Então o cedro traz essa organização, né? Que eu acho que é interessante. Para esgotamento mental, esgotamento físico, tá anotando, né, Fabi? Eu tô. Para esgotamento mental e físico, eu gosto muito do alecrim, mas aí quem tem pressão alta tem que tomar cuidado com o alecrim, que não é bom. E ele ajuda a gente a trabalhar mais mesmo a parte mental, neuronal mesmo, que ele ativa a circulação sanguínea no cérebro. Por isso que quem tem pressão alta não pode, quem já teve AVC ou tem caso de epilepsia não pode usar alecrim. Mas ele ativa a mente. Aí fala assim, eu tenho pressão alta, o que eu uso? Pode falar. O alecrim, ele até, tipo assim, aquela lombeira depois do almoço, você tá ali tendo que estudar e tal, ele vai te dar aquela força para você continuar o teu foco ali e Vai, produzir, né? vai. E aí tem gente, por exemplo, criança, adolescente, que a gente vai usar alecrim e fala, ai, que cheiro de tempero. Não gosto. Então põe o limão junto ali, põe um hortelã, né? Põe um outro que vai aparecer mais próximo, assim, mais imediato. Então um hortelã com alecrim fica ótimo. Aí os meninos conseguem estudar melhor. Olha, dica para os pais. É, alecrim, limão, hortelã, muito bom, né? Você quer ver uma outra dica boa também para até para nós também, para os adultos? É o tomilho. O tomilho é o óleo da coragem. Então ele ajuda a pessoa a enfrentar aquilo que tem que ser feito naquele momento. Então, né, coragem para encarar o dia a dia. Né? Para finalizar inteiro 2020. É. Terminar o ano de pé, É. né? E você falou aí de dicas pra gente, quais mais aí você tem? Então, aí eu vou trouxe um outro óleo que eu gosto muito, que é muito bom, que é a tangerina. A tangerina, ela é um óleo da criatividade, é um óleo que vai trazer essa alegria, uma alegria pueril, né? Eu sempre gosto de fazer algumas analogias, algumas imagens. Então, toda vez que você pensa em tangerina, você pensa naquele pomar, naquele sítio, um dia ensolarado, né? Comer mexerica debaixo do pé é uma delícia, né? Você lembra assim de infância, de criança. Mesmo quem não viveu isso, tem isso na imagem, né? Você consegue fazer essa imagem de um pé de mexerica, que ele é baixinho, as crianças conseguem pegar essa mexerica, né? Então, a tangerina, ela tem essa propriedade, ela traz essa alegria, quase que pueril aí, né? Uma felicidade, e por isso é o óleo da criatividade, né? Que você
solta um pouco as amarras aí, você pensa fora da caixa, e aí ele é um bom óleo também para o dia a dia, né? Legal. É Você está me lembrando interessante, gostou? muito com tangerina, criatividade, é o chakra sexual, porque ele é o chakra sexual equilibrado, ele é o responsável pela nossa criatividade. Ah, então, e ele trabalha o metabólico, olha que interessante, né? Aí, viu, Fabi? Nós duas, ó, temos muito que É. conversar. Porque ele trabalha, a tangerina, ela trabalha o metabólico, trabalha o intestino, né? E toda laranja, porque de laranja a gente tem a laranja doce, a tangerina, a bergamota, a toranja, tem várias laranjas, né? Que eu falo assim. E toda laranja trabalha o sistema linfático, ela vai trabalhar essa fluidez também, né? A tangerina, ela trabalha mais essa fluidez e esse metabólico aí da parte intestinal. Então, às vezes, criança com dor de barriga, você pode fazer um diluído e passar na barriga, né? O laranja, assim, intuitivamente, foi totalmente intuitivo. Por isso que eu falei assim, eu acho que não dá para ser só intuitivo nesse caso. Mas teve uma vez que eu tive um problema muito forte de gases. Eu comi alguma coisa que não fez bem, mas foi uma dor, uma dor, uma dor. Eu peguei meu óleo de laranja, pinguei e passei. Tipo assim, 5 minutos depois eu tava ok. É impressionante, né? Os óleos essenciais têm esse efeito rápido mesmo. Igual eu falei, aí a química, né? A parte das moléculas, né, que a gente, quando a gente vai estudar, fala, gente, mas por que tão rápido assim? É porque são moléculas muito pequenininhas, elas entram na nossa corrente sanguínea, entram no nosso corpo muito rápido, né? O efeito é rápido mesmo. E aí uma pergunta. E não se perde a eficácia quando você Se faz hidratação. diluir, não, diluição não é perder eficácia, não é diminuir a potencialidade. Quando a gente dilui, o que você está fazendo? Vou fazer aqui uma analogia. Tem uma gota, vamos supor, grandona aqui, né? Ela completa. Quando eu vou fazer a diluição, é como se eu pegasse essa uma gota e dividisse ela em milhões, né? Porque 6,02 vezes 10 a 23, muitos mols ali. Então eu vou dividir ela em muitas, muitas, muitas partezinhas pequenas. Então, e cada uma dessa continua tendo a mesma propriedade do todo. Então é o todo numa parte, uma parte do todo. Eu tenho ali, então, essa dispersão naquela quantidade de creme que você vai fazer uma massagem. Então, uma gota, você consegue fazer uma massagem, por exemplo, nas costas de uma criança, no corpo inteiro de uma criança com uma gota, numa perna inteira de um adulto com uma gota, né? Numas costas inteiras de um adulto também com uma gota. Então eu tenho ali aquela mesma potência, porque era aquela mesma quantidade de óleo que você iria utilizar ali em uma gota, só que agora ela está toda espalhadinha. Né? Aí que o pessoal de exatas deve fazer essa conta fácil. Mas, né? Porque às vezes a pessoa fala, você está diluindo, você está perdendo, você tá tirando a potencialidade, a eficácia do negócio. Não, não é isso. Né? É porque a gente geralmente compara com o sabor, né? Quando eu tenho um suco concentrado e um suco diluído, o sabor é diferente, né? Exatamente. E aí, mais alguma dica de óleozinho pra Então, gente? aí eu quero trazer um para nós. Quanto tempo nós temos aí? Eu tô sem relógio Aqui eu aqui. acho que a gente tem 20 minutos ainda. Se você quiser usar, Ah, pode usar então. tudo. Vamos falar dos óleos que trabalham o feminino, o masculino, que eu gosto muito. Aí a gente tem patchouli, a gente tem aí até o vetiver também, o gerânio, né, a sálvia, todos esses são óleos que trabalham todas essas questões, né, masculinas, femininas, trabalham equilibração, eles equilibram o hormônio, né, eles trabalham nessa força interna. Então eu gosto muito desses óleos. E aí, assim, porque muita gente fala assim, o gerânio é da mulher, o patchouli é do homem, né?
mas não necessariamente, eu posso usar os dois para ambos também, né? Então, o gerânio trabalha uma força vital dos rins, né? Na medicina tradicional chinesa, lá, todo o meridiano do rim. O gerânio é muito bom, né? E o patchouli, ele vai trabalhar a suprarrenal. Então, eu tenho aí, olha só, que compleição boa, né? Trabalhar esses dois juntos. Então, tanto para homem quanto para mulher, né? E o óleo essencial, ele tem uma coisa também interessante. Ele entra no seu corpo e ele fala assim, deixa eu ver o que eu preciso de organizar aqui. Se está tudo certo, ele vai embora também. Ele não estraga, vamos dizer assim. Tipo assim, ele vem para contribuir, ele não vai Vem para fazer contribuir. nada demais. Tipo assim, se tá bom, ok, tá bom, você curtiu o cheirinho. É isso? É, é. E eu vou falar de um óleo que você vai receber ele já já na sua casa, que é o óleo até da nossa época aqui, né, de Natal, que é o olíbano, que é o óleo para fazer as meditações, para trazer essa conexão com o espiritual, para trazer essa conexão com o Pai, né? O Pai que traz a direção do caminho. Então você pode passar ele no centro da testa para poder fazer uma meditação, para poder fazer uma yoga, passa no peito, passa no pulso. A gente sempre passa. Eu gosto de passar aqui porque às vezes na ponta dos dedos a gente esfrega o olho, né? E arde. Então passa no pulso, esfrega, desculpa, inala, faz uma respiração profunda. Pode passar atrás da orelha, na nuca, passa no corpo inteiro. Você pode colocar num creme depois do banho à noite. Olíbano com lavanda é muito bom. Olíbano com bergamota é muito bom, né? Então, olha só, aí a gente começa a pensar nessas conjunções. Vou relaxar o corpo, a mente e fazer uma conexão com minha espiritualidade. É a lavanda com o olíbano. Olha, legal. Eu paro aqui porque eu tô anotando, tá, gente? Porque Tá? assim, é muita informação e depois a gente não quer ser, tipo assim, não quer perder, né? Mas esse vídeo vai ficar gravado, vai para o YouTube também. Então, assim, quem quiser ver depois, anotar com mais calma também pode. Ô, Fabi, sua turma aí pode passar sugestão de tema que a gente pode pensar em trazer Ah, juntas legal. aí algum tema, né? Algo relacionado, né? E os olhos É. como vão trabalhar. Olha, beleza aí, gente, está aberto. Depois eu faço um story ali, um videozinho e quem quiser a gente pode estar fazendo. Porque assim, só para contar como que foi essa história com a Manu, eu tenho um curso, né, que agora está virando uma jornada, eu acho que ele individual vai ser bem melhor trabalhado, que é o caminho para uma gêmea. Tá? E esse caminho para uma gêmea, ele vai muito do nosso eu, né? Não para a gente dar certo com o outro, a gente tem que dar certo com a gente primeiro. Então, a gente conversando, aí vieram dicas de óleo essencial, o que a gente podia para poder tá se trabalhando, né? E aí, no feminino, ela não falou, mas eu vou falar, e a Manu pode complementar, que tem esse vidrinho aqui, gente, ele é fantástico. É o Whisper, é o olhinho da feminilidade. E uma das coisas que eu acho que muito interessante, porque assim, muito das coisas que nós mulheres temos, né, eu acho que muita gente, não é só mulher, mas a gente tem muito um resgate da nossa infância, a nossa criança. E a gente pode ter muitas coisas a serem curadas aí, que eu não vou falar aqui, que é um tema para Theta Healing, um tema para outra terapia. Mas que isso aqui pode ajudar, que ajuda a cura com as nossas ancestrais mulheres. Olha que Falei direitinho? interessante. Que bonito isso que você falou, né? E aí eu gosto muito, né, de fazer esses bate-papos, porque a gente vai aprendendo, né, Fabi? Porque a minha leitura é uma, a sua é outra, e isso tudo vai se complementando, e eu vou aprendendo também
com todas essas conversas, né? Porque o Whisper, ele tem essa propriedade de trazer esse feminino que ficou muito, vamos dizer assim, maltratado com essa modernidade, né? Que a gente tem que cumprir muitos papéis, não que a gente tenha que abrir mão de tudo que a gente conquistou, mas é a gente conseguir entender e compreender cada uma de nós, qual que é nosso espaço, né? A gente se cobra muito uma perfeição em todas as áreas, né? E a gente pode se permitir, né? Simplesmente ser. E aí, quando você fala isso desse resgate aí com o ancestral, tudo é isso, porque a gente fala que história é essa, né? Que caminho que os meus antepassados já percorreram para eu chegar aqui, né? A gente é fruto de várias experiências, né? Então, e a gente não tem consciência delas. E eu acho que esse óleo, ele vem muito... Quando eu fui ler sobre ele, que eu vi isso, eu falei, cara, é perfeito, porque a gente trazendo, né, aquela questão que a gente não tinha consciência e às vezes, assim, quantas filhas não se dão bem com a mãe, né? Como é fácil a gente reclamar tipo, das coisas da mãe quando você vira mãe, quando você tá fazendo igualzinho. Ou então nem precisa virar mãe, mas você é uma réplica da tua mãe. Né? Né? Então, eu acho Interessante. que esse óleo ele vem muito para essa questão da gente realmente se curar dessas coisas e tomar consciência também para ele ajudar nessa cura nossa com a nossa ancestralidade. Que aí eu vou mexer com os arquétipos das deusas, né, com várias outras coisas aí que a gente tem, mas eu acho que ele vem ali para complementar essa nossa, porque a gente perdeu muito ao longo dos anos. A gente estava até conversando esses dias, né, sobre, né, questões mais profundas aí das mulheres, mas a gente foi deixando muita coisa. E eu acho que esse óleo, quando a gente resolve trabalhar essas questões, ele vem para poder contribuir para que a gente aflore essas coisas, jogue o que não serve mais e traga para a superfície aquilo que a gente realmente é. Né? Que bonito isso. E você sabe uma coisa bem interessante desse óleo? Depois você, quando tiver com outras mulheres juntas aí no mesmo ambiente, você faz essa experiência. Se você pingar o hortelã, ou vamos pegar um blend, uma misturinha, um on guard. Você pingar na mão de cada uma, você cheirar, é o mesmo cheiro. Esse óleo daí, o Whisper, você pinga na mão de cada uma ou no pulso e cheira. Cada uma fica com um cheiro diferente. Ele é bem legal. Tem uma razão de ser. É, Tem uma razão de muito ser. bom. Mas você falou do Vanguard, o Vanguard eu acho que vale a pena estar falando, né? Porque a gente está num período de vírus, de pandemia, de pessoas que estão fazendo de tudo para poder se proteger aí. Eu acho que o Vanguard pode ser um bom óleo nesse momento também, né? Então, o On Guard, ele tem cravo, canela, laranja e mais uns outros dois ou três. E ele trabalha, eu falo que ele tem ali os nossos fortes combatentes, ele combate vírus, bactérias, você pode usar ele na via aérea superior, você pode usar para poder passar no corpo, pode fazer ele diluído para passar em criança. Então, ele traz esse suporte mesmo imunológico, ele é um bom apoio. Eu tenho ele carreado, eu tenho ele em água micelar para poder passar na mão, no álcool gel, no álcool 70, limpo casa com ele, enfim. É um companheirão, on guard. Aí, E gente, às vezes óleo essencial para limpar a casa também, ó. é, é outra coisa, sabe? E a gente, e assim, todo dia, tem 3 anos que eu uso, e às vezes eu uso um diferente, eu falo, nossa, por que que eu não usei isso antes? Porque dá diferença no ambiente, né? Faz uma diferença. Fazer uma limpeza, limpou normal, depois finaliza com uma água, com uma gotinha do óleo essencial.
Pronto, é outra coisa. Porque até ficou faltando a gente falar, não sei quanto tempo aí, que é essa questão da vibração. Toda substância, tudo que existe no mundo tem uma vibração, né? São movimentações de moléculas, movimentações de estruturas, que são essas vibrações. Então, o óleo essencial também tem a sua vibração, e todos eles têm alta vibração. Então, todos eles atuam nesse padrão vibracional do ambiente. Põe lá no alto. E a gente sabe, quem trabalha com vibracional, que quando você tem a vibração lá no alto, o ambiente fica melhor, né? As coisas As coisas caminham melhor. acontecem. E aí pode até virar um Acontece. outro tema, né? Porque tem a questão É, da abundância e manifestação. Então, isso é vibrar na abundância também. é. Estar bem. E por isso a gente diz que empodera, que traz esse poder, né? Porque a gente faz essa busca desse equilíbrio, que saúde é o equilíbrio, né? E ele tem esse poder de trazer isso pra gente, mesmo se a pessoa não acredita. Não é fé, é química. Gostei, né? É ciência, né? Tá tudo junto. Uma vez uma aluna minha perguntou, professora, você acredita em Deus? Eu falei, acredito. Ela falou, como pode uma professora de química acreditar em Deus? Eu falei, pois é. Eu falei, você vai crescer. Né? Um dia você entende, né? É. Mas é até interessante a questão dela. Tipo, ela tem uma questão, tipo assim, a ciência não se mistura com a fé, né? É, Meio assim. é. Mas eu acho que a gente falou que se deixar eu fico falando mais, você sabe, né? Então, eu estou preocupada aí com o tempo para não cortar a gente no meio. Não. Ah, A gente tem mais uns 7 minutinhos, 6 minutinhos tá. para poder finalizar com tranquilidade e eu conseguir salvar o vídeo. Mas Tá. eu acho que essa questão da aromaterapia ela vem para. Eu acho que ela tem duas vertentes, né? Pode me corrigir. Eu acho que ela vem aí para prevenção, né? Para gente, Uhum. porque quando a gente está trabalhando, igual você trabalha em vibração, quando a gente começa a estudar essas coisas, a gente vê muito física quântica também. E eu me arrependo de não ter, né? Tipo assim, para mim não fazia muito sentido. Né? Eu acho que o ensino, pelo menos na minha época, não trazia essa questão de, tipo assim, o que eu vou usar isso na minha vida? Não trazia É. realidade para o meu dia a dia. Né? Então, se você não enxerga isso na sua vida, você passa a não gostar. Então, hoje, estudando física quântica, né, você começa a ver que tudo que tem aqui tem ressonância. Lá não existe distância, não existe tempo e espaço. Você vai estar, essas vibrações elas vão estar em ressonância em todos os lugares. E aí, quando a gente fala em corpo em equilíbrio, né, a gente o equilíbrio mental e emocional, a gente está falando no nosso equilíbrio físico. Né? Então, Uhum. se eu não tratar o meu emocional, o físico vai se manifestar em algum momento. Né? A aromaterapia, ela trata o físico, mas o ideal é que a gente não chegue nesse ponto, né? Então, e se a gente usa ela bem diluída, por isso a dispersão no ambiente é interessante, porque quanto mais dispersa no ambiente, mais sutil a atuação dela, mas aí eu estou trabalhando, eu falo que é sutil, mas na verdade eu estou trabalhando antes de chegar no físico, né? Eu estou trabalhando nesse vibracional. Por isso que um colarzinho difusor, ele é fantástico, porque ele fica ali com aquele aroma ali, com aquela dispersão ao longo do dia. E ele vai trabalhar esse vibracional, ele vai trabalhar esse energético, né? Então, às vezes a gente fala assim, eu tenho ali uma farmacinha de óleo essencial, tudo bem, se você machucou, cortou, caiu, você vai lá e usa. Mas usa antes, né? Vai trazendo esse equilíbrio aí, faz do óleo essencial um companheiro do seu dia a dia, né? Manu, muito obrigada. Foi Eu que ótimo. agradeço. Sim, aprendi muito.
Acho que eu vou ter que ler, porque por mais que eu tenha anotado, depois eu acho que eu não vou entender minha letra. Ok. Vamos Mas, fazer outras e outros temas. Eu gosto, eu estou muito interessada nessa nossa parceria. então vamos, né? Não precisa falar duas vezes comigo. Um Então beijo, tá boa bom. noite, tudo de Beijo bom grande. aí. Bons aromas. É, E o vídeo vai ficar gravado. Só para você entender, eu tenho essa resenha com a Fabi. Já começou na pandemia, eu dei um tempo, mas eu sempre transformo essas lives em texto também para o meu blog. Então, assim ah, que legal. tiver. Tá bom. Sumiu aqui ou não? Isso não, tá aqui. Então tá bom. Combinado. Então eu mando o texto aí para você também, porque eu acho que vale a pena eu acho que é importante a gente difundir essas informações aí, tá bom? Obrigada a todo Certinho. mundo que assistiu. Beijo, obrigada, Carlos, que também apareceu aqui, fez uns comentários aí. Precisa, querendo mais informação, só correr com a gente, né? Mandar mensagem que a gente responde. Beijo Beijo. grande. Tchau. Tchau.